E aí, meus caros, tudo bem? Estamos aqui para mais uma conversa sobre uma abordagem interessante em que nós falamos da produção escrita, da redação, por meio de um repertório, tá? Por meio de um conto, de uma crônica, de um texto edificante, preferencialmente textos que eu possa indicar para vocês o link, né, aqui embaixo, e assim vocês consigam, né, abrir o texto, fazer uma pequena pausa, ler. Quando os textos forem curtos, eu vou ler junto com vocês. E a minha proposta para hoje, tá? Primeiro apresentar esse livro aqui, né, que são todos os contos de Clarice Lispector, uma edição primorosa da editora Rocco, tá? Com prefácio e organização do Benjamin Moser, que foi biógrafo de Clarice Lispector. Temos, aliás, aqui a biografia dele, Clarice, tá? Um livro que, para quem for apaixonado por Clarice Lispector, é uma leitura obrigatória, tá? Qualquer dia a gente fala um pouco mais desse daqui. Mas eu convido vocês a pensarem comigo sobre um conto chamado Mineirinho. Esse conto ficou famoso porque na entrevista que Clarice Lispector deu pouco antes de morrer, ela fala sobre o conto. É um conto que a toca, que na sua vida tocou muito, e ela faz um comentário sobre esse conto. E frente aos fatos que nós temos, que eu comentarei depois da leitura, eu creio ser importante a gente ter essa perspectiva diferente, tá bom? É um conto curto, em poucos minutos a gente acaba. Mineirinho. Suponho que é em mim, como um dos representantes de nós, que devo procurar por que está doendo a morte de um facínora. E por que é que mais me adianta contar os 13 tiros que mataram o Mineirinho do que os seus crimes? Perguntei à minha cozinheira o que pensava sobre o assunto. Vi no seu rosto a pequena convulsão de um conflito, o mal-estar de não entender o que se sente, o de precisar atrair sensações contraditórias por não saber como harmonizá-las. Fatos irredutíveis, mas revolta irredutível também, a violenta compaixão da revolta. Senti-se dividido da própria perplexidade diante de não poder esquecer que Mineirinho era perigoso e já matara demais. E, no entanto, nós o queríamos vivos. A cozinheira se fechou um pouco, vendo-me talvez como a justiça que se vinga. Com alguma raiva de mim, que estava mexendo na sua alma, respondeu fria: o que eu sinto não serve para se dizer. Quem não sabe que Mineirinho era criminoso? Mas tenho certeza de que ele se salvou e já entrou no céu. Respondi-lhe que, mais do que muita gente que não matou. Por quê? No entanto, a primeira lei, a que protege corpo e vida insubstituíveis, é a de que não matarás. Ela é a minha maior garantia. Assim não me matam, porque eu não quero morrer. E assim não me deixam matar, porque ter matado será escuridão para mim. Esta é a lei. Mas há alguma coisa que, se me faz ouvir o primeiro e o segundo tiro com um alívio de segurança, no terceiro me deixa alerta, no quarto desassossegada, o quinto e o sexto me cobrem de vergonha, o sétimo e o oitavo eu ouço com o coração batendo de horror, no nono e no décimo minha boca está trêmula, no 11º digo em espanto o nome de Deus, no 12º chamo meu irmão, o 13º tiro me assassina, porque eu sou outro, porque eu quero ser outro. Essa justiça que vela meu sono, eu a repudio, humilhada por precisar dela. Enquanto isso durmo e falsamente me salvo. Nós, os sonsos essenciais. Para que minha casa funcione, exijo de mim, como primeiro dever, que eu seja sonsa, que eu não exerça a minha revolta e o meu amor guardados. Se eu não for sonsa, minha casa estremece.
Eu devo ter esquecido que embaixo da casa está o terreno, o chão onde nova casa poderia ser erguida. Enquanto isso, dormimos e falsamente nos salvamos. Até que 13 tiros nos acordam, e com horror, digo tarde demais. 28 anos depois que Mineirinho nasceu, que a homem acuado, que a esse não nos mate. Porque sei que ele é o meu erro, e de uma vida inteira por Deus, o que não se salva às vezes é apenas o erro. E eu sei que não nos salvaremos enquanto nosso erro não nos for precioso. Meu erro é o espelho, onde vejo o que em silêncio eu fiz de um homem. Meu erro é o modo como vi a vida se abrir na sua carne, e me espantei, e vi a matéria de vida, placenta e sangue, a lama viva. Em Mineirinho se rebentou o meu modo de viver. Como não amá-lo se ele viveu até o 13º tiro, o que eu dormia? Sua assustada violência, sua violência inocente, não nas consequências, mas em si inocente, como a de um filho de quem o pai não tomou conta. Tudo que nele foi violência é em nós furtivo, e um evita o olhar do outro para não corrermos o risco de nos entendermos, para que a casa não estremeça. A violência rebenta em Mineirinho, que só outra mão de homem, a mão da esperança, pousando sobre sua cabeça aturdida e doente, poderia aplacar e fazer com que seus olhos, surpreendidos, se erguessem e enfim se enchessem de lágrimas. Só depois que um homem é encontrado inerte no chão, sem o gorro e sem os sapatos, vejo que esqueci de lhe ter dito. Também eu. Eu não quero esta casa. Quero uma justiça que tivesse dado a chance a uma coisa pura e cheia de desamparo, e Mineirinho, essa coisa que move montanhas, é a mesma que me faz gostar feito doido de uma mulher, e a mesma que o levou a passar por porta tão estreita que dilacera a nudez. É uma coisa que em nós é tão intensa e límpida como uma grama perigosa de rádium. Essa coisa é um grão de vida que, se for pisado, se transforma em algo ameaçador, em amor pisado. Essa coisa que em Mineirinho se tornou o punhal é a mesma que em mim faz com que eu dê água a outro homem. Não porque eu tenha água, mas porque também eu sei o que é sede. E também eu não me perdi. Experimentei a perdição. A justiça prévia, essa não me envergonharia. Já era tempo de, com ironia ou não, sermos mais divinos. Se adivinhamos o que seria a bondade de Deus, é porque adivinhamos em nós a bondade, aquela que vê o homem antes de ele ser um doente do crime. Continuo, porém, esperando que Deus seja o Pai, quando sei que um homem pode ser o pai de outro homem. E continuo a morar na casa fraca. Essa casa cuja porta protetora eu tranco tão bem. Essa casa não resistirá à primeira ventania que fará voar pelos ares uma porta trancada. Mas ela está de pé, e Mineirinho viveu por minha raiva, enquanto eu tive calma. Foi fuzilado na sua força desorientada, enquanto um Deus fabricado no último instante abençoou às pressas a minha maldade organizada e a minha justiça estupidificada. O que sustenta as paredes de minha casa é a certeza de que sempre me justificarei. Meus amigos não me justificarão, mas meus inimigos, que são meus cúmplices, esses me cumprimentarão. O que me sustenta é saber que sempre fabricarei um Deus à imagem do que eu precisar para dormir tranquila, e que outros furtivamente fingirão que estamos todos certos e que nada há a fazer. Tudo isso sim, pois somos os sonsos essenciais, baluartes de alguma coisa, e sobretudo procurar não entender. Porque quem entende desorganiza. Há alguma coisa em nós que desorganizaria tudo, uma coisa que entende, essa coisa que fica muda diante do homem, sem o gorro e sem os sapatos, e para tê-los ele roubou e matou, e fica muda diante do São Jorge de ouro e diamantes. Essa alguma coisa muito séria em mim fica ainda mais séria diante do homem metralhado. Essa alguma coisa é o assassino em mim. Não, é o desespero em nós. Feito doidos, nós o conhecemos, a esse homem morto diante da grama de rádio, morto onde a grama de rádio se incendiara. Mas só feito doidos, e não como sonsos, o
conhecemos. É como doido que entro pela vida que tantas vezes não tem porta. E como doido compreendo que é perigoso compreender. E só como doido é que sinto amor profundo, aquele que se confirma quando vejo que o rádio se irradiará de qualquer modo, se não for pela confiança, pela esperança e pelo amor. Então, miseravelmente, pela doente coragem de destruição. Se eu não fosse doido, eu seria 800 policiais com 800 metralhadoras, e esta seria a minha honorabilidade. Até que viesse uma justiça um pouco mais doida, uma que levasse em conta que todos temos que falar por um homem que se desesperou porque neste a fala humana já falhou. Ele já é tão mudo que só o grito desarticulado serve de sinalização. Uma justiça prévia que se lembrasse de que nossa grande luta é a do medo, e que um homem que mata muito é porque teve muito medo. Sobretudo uma justiça que se olhasse a si própria e que visse que nós todos, lama viva, somos escuros, e por isso nem mesmo a maldade de um homem pode ser entregue à maldade de outro homem, para que este não possa cometer livre e aprovadamente um crime de fuzilamento. Uma justiça que não se esqueça de que nós todos somos perigosos e que na hora em que o justiceiro mata, ele não está mais protegendo nem querendo eliminar um criminoso. Ele está cometendo o seu crime particular, um longamente aguardado. Na hora de matar um criminoso, nesse instante está sendo morto um inocente. Não é que eu queira o sublime, nem as coisas que foram se tornando as palavras que me fazem dormir tranquila, mistura de perdão, de caridade vaga, nós que nos refugiamos no abstrato. O que eu quero é muito mais áspero e difícil. Quero o terreno. Esse conto, quase uma crônica, na verdade uma natureza meio híbrida, porque há um elemento cronístico. Mineirinho realmente existiu, foi um criminoso e morreu por ação policial com 13 tiros. Não com um, nem com dois, mas com 13. O caso de Mineirinho foi há muitos anos. E como ele, ainda hoje, dezenas, centenas, na verdade, milhares de pessoas morrem vítimas de ação exagerada da polícia. Esse não é um problema nosso, só nosso. Esse é um problema mundial. Na verdade, em sociedades um pouco mais civilizadas, a polícia já adotou métodos de abordagem menos truculentos, menos violentos. Então, o que eu quero propor para que nós pensemos a partir do conto de Clarice Lispector e está anotado aqui embaixo, mas eu vou repetir com bastante clareza para vocês ouvirem e pensarem. A quem interessa pensar a respeito da violência policial? Eu digo isso porque, obviamente, se nós fôssemos moradores de comunidades muito pobres, se nós fôssemos fizéssemos parte, da parcela que frequentemente sofre com a abordagem violenta dos policiais, que são jovens, sexo masculino, negros, das periferias brasileiras, é muito provável que a resposta fosse fácil. O que nos interessa é nos mantermos vivos. Mas eu sei que eu falo a uma parcela em que poucos desses indivíduos estão. A maioria que clicou no link para assistir a esse vídeo não pertence a esse grupo. Na verdade, muitos talvez nunca tenham pensado a respeito disso. Outros já pensaram, mas não desenvolveram empatia, a empatia que a narradora do conto procura tentar traduzir para nós. E, portanto, pensam assim, bom, Mineirinho era um bandido,
ele já tinha cometido crimes e, portanto, merece morrer. Ponto final. Acabou. Esse conto é do final dos anos 60. O Brasil vivia uma ditadura. A polícia, naturalmente, tinha mais liberdade para cometer excessos. Por que excessos? Porque um único tiro imobiliza um criminoso. A função da polícia não é julgar, sentenciando e posteriormente executando. Muitas vezes, na prática, o policial pode, tá? E é muito importante que vocês leiam isso, em nenhum momento generalizem o que eu vou dizer agora, tá? Eu não estou falando de todos os policiais, eu estou falando de uma parcela dos policiais. E acho que posso dizer uma parcela pequena. Mas essa pequena parcela faz muita diferença. Então, uma pequena parcela de policiais que já muito calejados pelo cotidiano, tá, da vida na corporação, vendo criminosos que praticam atos, são presos e acabam escapando, né, ou sendo libertados muito precocemente, porque a lei permite que aconteça assim, esses policiais eventualmente podem ser tomados por uma certa indignação e acreditar na ideia de que a melhor solução seria de fato o extermínio. Tá? Aquele indivíduo não tem jeito. O problema que existe nisso é que o nosso Estado democrático de direito, ele é amparado em leis. A mais essencial delas, a Constituição, que assegura o direito à vida. Nesse momento, você pode até dar um pause no vídeo e pensar um pouco. Porque é natural que, principalmente se você já passou por uma situação de violência, você pense assim, mas o criminoso não respeitou o direito à vida de sua vítima. Isso é verdade. E é por isso que o criminoso é criminoso. E é por isso que ele deve ser julgado e deve ser sentenciado e deve ser apenado. Apenado para quê? Para sofrer? Não. Isso não impede que eventualmente ele sofra, tá? Por estar longe da família, por estar preso, e que esse sofrimento seja edificante de alguma maneira. Mas a função objetiva do encarceramento é a ressocialização. Nesse ponto, de novo, você pode parar e dizer, mas está mais do que provado que a cadeia não ressocializa. Ok, vamos discutir isso. Por que você acha que não ressocializa? Porque a cadeia é dominada por facções? Pode ser. Mas as facções se formam dentro das cadeias porque isso é da natureza das cadeias ou por má administração do sistema penitenciário. A cadeia não ressocializa porque o indivíduo é mau por natureza? Não. Isso os filósofos iluministas já sofreram bastante para nos provar que não é verdade. Bom, a cadeia não ressocializa porque o indivíduo, quando sai da cadeia, volta a cometer crimes. Muitos voltam mesmo. Mas é verdade também uma triste estatística de que grande parte dos apenados não consegue emprego exatamente por ser ex-condenado, ex-presidiário. Tá? Note que a gente está... Estou tentando com vocês, né, fazer uma caminhada para que a gente reflita o seguinte. A pessoa que cometeu um crime, foi julgada, foi penalizada, cumpriu pena, ela tem direito a voltar à sociedade. E isso não depende do que eu acho, do que você acha. É a lei. Dura lex, sed lex. Isso é um brocado romano,
Quer dizer, a lei é dura, mas é a lei. A lei deveria mudar. Talvez devesse. Mas não mudar de acordo com o que pessoas como eu e você, que somos leigos, achamos. Ela deve mudar de acordo com critérios objetivos e técnicos. Eu realmente acredito. Não acho que o encarceramento em massa seja a solução para os problemas que nós tentamos resolver. Talvez seja uma forma politicamente popular, para não dizer populista, de responder a um sentimento de ódio que é muito comum nas pessoas. Nesse aspecto, sim. Mas, no geral, o efeito prático do encarceramento é muito pequeno. Exatamente por conta desses fatores todos. Por que esse tema tem que ser discutido? Nós vimos nos Estados Unidos uma grande mobilização contra a violência policial a partir do caso George Floyd. Nós vimos aqui no Brasil inúmeras circunstâncias em que policiais se excederam. No ano passado, um músico foi executado com 80 tiros de fuzil por não ter parado num bloqueio, no ano retrasado, desculpa, por não ter parado num bloqueio feito pelo Exército na intervenção era uma forma de intervenção que o Exército praticou na cidade do Rio de Janeiro, a mando do então presidente Michel Temer. Quando apurado, não havia nada contra esse homem, mas esse homem, era pobre e era negro. 80 tiros. Muito mais grave do que o caso apresentado por Clarice Lispector. Eu acho que esse tema é bastante relevante, porque ele tem muito o perfil do que eventualmente pode ser cobrado em provas feitas pelo Unesp, a própria FUVEST. Não creio que tenha o perfil do atual Enem, mas isso ninguém sabe, na verdade, qual é o perfil do atual Enem. Porque nós, de certo modo, nem temos, nesse momento, né, eu gravo esse vídeo no dia 28 de junho de 2020, e nós nem temos direito a um ministro da Educação. Né? Temos lá alguém e estamos ainda discutindo qual é o nível de titulação acadêmica que ele tem e se tem capacidade e competência para estar à frente do Ministério e tomar decisões tão importantes. Mas, de qualquer maneira, o que interessa a nós é pensar a respeito desse tema. Tá? O link do conto vai aparecer, vejam o conto de novo, procurem utilizar o conto na sua escrita, ok? Nós nos encontramos aqui semana que vem para mais repertório e mais temas de redação, ok? Grande abraço.